Olá, aluno, seja muito bem-vindo às nossas teleaulas práticas. Essa é a segunda teleaula prática e nós vamos conversar sobre hipissometria. Você se lembra que hipissometria, ou um mapa hipissométrico, é aquela representação que nós fazemos da superfície com cores, em que você representa cada nível com uma cor diferente. Então você sai lá do azul, verde e vai indo até as cores mais escuras, mais fortes, para representar a altitude. Na verdade, nessa aula nós vamos fazer uma maquete hipissométrica para tentar visualizar e entender melhor parte do terreno de uma carta topográfica. Então, ficou interessado? Vamos ao quadro para a gente dar início? Essa aula, então, é a nossa segunda aula e tem o título de maquete hipissométrica. Ela está, então, alocada na segunda unidade e o objetivo, a competência é que, ao final da aula, você consiga interpretar cartas topográficas e entender certinho elas, o que cada linha delas representa. A topografia de um terreno, ela influencia significativamente na viabilidade e na concepção dos projetos. Ou seja, quando você vai imaginar um projeto, vai começar o seu estudo inicial, o relevo, ele influencia bastante. Dependendo do relevo, talvez nem é viável você executar certo tipo de projeto. Então, por isso é importante entender a representação da superfície para você interpretar ela corretamente. Porque você precisa olhar para a carta topográfica, entender o que aquilo representa no mundo real e entender como que você vai fazer um projeto, um projeto de arquitetura que respeite aquele terreno. Então é importante você olhar para a carta, ter a capacidade de abstrair e entender o que aquela carta representa no plano real, no plano em campo, né? E depois fazer a concepção desse projeto, porque um projeto que, se ele se adequa ao terreno, ele é um projeto mais econômico, ao passo que um projeto que visa modificar o terreno é um projeto mais caro. E não apenas com questão aos projetos de arquitetura, mas também com relação ao planejamento urbano. Se você tem uma região muito acidentada, se você quiser impor um traçado, você vai gastar bastante com movimentação de terra, certo? Tem uma montanha, você precisa atravessar ela, você vai ter que subir e descer. Ou você contorna a montanha, mudando o seu traçado para fazer um projeto mais econômico e também mais agradável, né? Com menores problemas, porque ruas muito inclinadas têm uma série de outros problemas relacionados ao escoamento da água, relacionados a uma série de problemas. Temos em função também do mau planejamento das cidades. Então vamos ao quadro acompanhar um pouco do planejamento urbano e da influência do relevo em uma concepção de um projeto de arquitetura, seja de uma casa, seja de um shopping, de uma escola, como que isso vai então influenciar. Nessas duas primeiras figuras nós temos a cidade de Nova York, a ilha de Manhattan aqui. Então, aqui nós temos uma planta e embaixo uma foto. Você consegue observar que é uma ilha bem plana. Temos poucos relevos aqui dentro do Central Park, poucos morros aqui. Então, como é uma região muito plana, é muito tranquilo de você pensar em um projeto que as ruas sejam quadradas, certo? As ruas quadradas vão permitir melhor fluxo do trânsito e assim sucessivamente. Por que esse tipo de projeto pode ser implantado aqui? Justamente porque é plano. Se for uma região mais acidentada, como nós temos aqui na cidade de São Francisco, você não consegue às vezes. Às vezes é tão inclinado que se você fizer um corte, um traçado que seja retangular, quadrado, o carro não vai conseguir subir, ou os pedestres não vão conseguir subir naquela rua. Então, é importante você conhecer o relevo, saber fazer a interpretação para conceber o seu projeto e conceber conscientemente. Você pode fazer um projeto que seja harmônico com o terreno, como nós já comentamos. Aqui nós temos o nível do terreno e o arquiteto aproveitou bem aqui
o desnível natural do terreno, sem ter que gastar muito com movimentação de terra. Então você consegue perceber que é fundamental conhecer o terreno e saber aonde retirar informações confiáveis sobre esse terreno. E depois de você retirar essas informações, saber fazer a interpretação daquela região para você poder fazer a sua concepção arquitetônica, pensar no seu projeto e desenvolver o seu empreendimento. Então, no quadro, a gente vai conhecer um pouco dos meios, dos recursos que nós utilizamos para obter essas informações. Nós temos a carta topográfica, temos imagens de satélite, pode ser o próprio Google Earth, Google Maps, já fornece para a gente uma série de imagens de satélite, e podem ser outros levantamentos que algum outro profissional já fez na região. A respeito da carta topográfica propriamente dita, ela traz diversas informações sobre o terreno. Nós temos a representação das curvas de níveis, das estradas, dos corpos hídricos, da vegetação, e elas podem ser acessadas no portal de mapas do IBGE. Para isso, nós vamos agora abrir o site do IBGE e mostrar como é feito o download da carta topográfica. Então, esse é o site do IBGE, é tranquilo de você acessá-lo. Você vai para um portal de mapas e abre essa janela aqui. Nessa janela, você tem uma série de mapas e produtos que o IBGE fez e gerencia. Aqui em cartas e mapas, nós vamos em folhas topográficas e temos uma série de escalas. Nós vamos aqui para 1 para 25 mil, que é a menor escala que nós temos. E vamos abrir a carta topográfica de Brasília. Você tem outros downloads aqui, você pode fazer download do formato PDF, formato DNG. O DNG você consegue jogar no CAD, o formato TIFF, que é um formato de imagem, e isso permite então você trabalhar com essa carta e apoiar sobre ela os teus projetos, o que você está planejando construir. Aqui nós temos a carta e eu vou abrir ela agora nesse formato aqui. Então nós já comentamos um pouco sobre essa carta, você já conhece, ela já lhe é familiar. E hoje nós vamos fazer a representação dela. Então, agora eu quero que você olhe para ela não procurando pensar lá no perfil que nós traçamos, mas que você tente imaginar como é que é essa região tridimensional. Então, quando você olha aqui, você vê um lago, aí do lado do lago, o terreno deve ir subindo, certo? Vamos acompanhando as curvas de nível aqui, ó, e você consegue ver que ele vai subindo aqui, olha, tem uma outra região, então deve ter uma espécie de um pico, aqui devemos ter outro pico. Olhando para o lado de cá, nós vemos que o terreno ele vai afunilando aqui. Percebe que as curvas de nível estão cada vez mais próximas. O que isso representa para a gente? Representa que essa região vai ter uma espécie de na verdade, ela vai ser onde passa o rio, né? Nós vamos ter um vale aqui. Então, é importante que você consiga fazer essa visualização, que você consiga olhar para essa carta e fazer a visualização. Por quê? Porque você precisa saber interpretar ela para poder utilizar ela no teu projeto. Só que nem sempre você consegue entender ela, nem sempre é simples de você entender essa carta, porque ela está no plano e as curvas de nível às vezes não é tão fácil da gente ter essa visualização tridimensional. Então nós temos outros recursos que eu vou apresentar para vocês no slide. Então a pergunta que nós temos é se é fácil visualizar o formato tridimensional dessa superfície? Não, não é, né? E será que é possível tornar esse entendimento um pouco mais fácil? Sim, nós temos outras alternativas que são as que eu vou apresentar agora. Nós podemos utilizar de maquetes, que são modelos físicos do nosso terreno. Podemos utilizar de modelos tridimensionais computadorizados, que é o que nós temos representados aqui nesse GIF, olha. Então, esse aqui é um GIF do SketchUp, em que cada linha dessa representa uma curva de nível e elas já estão no seu respectiva cota correta, no seu nível correto. E ele forma aqui, então, uma superfície que representa o terreno em campo. Nós temos a representação básica, que seria a própria curva
própria carta topográfica, e podemos utilizar do efeito da hipossometria, desenhar cada uma dessas curvas com uma cor de uma graduação que represente a diferença de altitude dentre esses pontos, e ainda fazer uma representação tridimensional, né? Que essa figura aqui mostra o relevo de uma maneira tridimensional para você poder entender. Nós vamos agora assistir um vídeo que traz um pouco da realidade aumentada. Então, nesse vídeo você vai poder observar como que um monte de areia ele representa como que é a representação da parte da hipossometria dele. Você pode observar então que o topo ele é branco, e a parte mais baixa ela está em azul, então ela varia do azul para o verde, para o amarelo, vermelho, marrom, cinza e branco. E isso permite você entender muito bem como que é o relevo. Olha, percebe que quando o sujeito mexe, automaticamente nós temos uma mudança ali das curvas e da coloração. Então ali ele formou um vale ali no meio e ele vai agora colocar água ali. Então é como se estivesse chovendo e a água vai parte escorrer e outra parte vai ficar ali, formando como se fosse uma espécie de um lago de altitude. Então é bem interessante para você entender e digerir o que um mapa topográfico e uma carta topográfica e uma carta hipossométrica representam para a gente. Ó, aqui você consegue observar a parte tridimensional dela, certo? Consegue ver que isso é um monte de areia e que essa maquete de realidade aumentada permite que você visualize isso. Agora ele está espalhando e você vai ver que vai mudar a coloração, porque agora essa região ela vai ser bem mais plana. Olha só que interessante, ele está fazendo um formato ali para onde passa a água, né? De uma espécie de um vale, de um rio. E você pode observar as mesmas propriedades das curvas de nível nesse mapa, porque elas não se cruzam, são relativamente paralelas entre si, elas se cruzam apenas com os corpos da água, e quanto elas estão mais próximas, representam uma maior declividade. Quando estão mais separadas, representam uma região mais suave, mais plana. Então, é bem interessante a gente conseguir observar e ver como que isso representa o terreno. Ele está deixando ali uma região bem plana. E isso mostra para a gente que esse é um recurso muito importante para você fazer a interpretação do terreno. Então, quando você olhar para uma carta topográfica ou para um mapa hipossométrico, você precisa fazer a abstração e entender o que aquilo representa no mundo físico, o que aquilo representa em campo. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma maquete hipossométrica, que é um desses recursos. Então, o objetivo é representar aquela carta topográfica que nós mostramos para você numa maquete hipossométrica, para que você consiga interpretar como é esse terreno. Não precisa necessariamente ser essa carta. Se você quiser usar a carta da sua região ou você tem um particular interesse em um outro lugar, tudo bem, não tem problema. A ideia é entender como que uma carta topográfica ela vem para o mundo físico, como ela representa o mundo físico. Então vamos ao quadro. Nós vamos elaborar uma maquete hipossométrica e para isso nós vamos escolher uma área a qual nós vamos representar. Vamos fazer uma representação destes níveis através
do EVA. Nós vamos colar várias folhas de EVA de tal forma que monta todo o terreno. Depois de fazer essa montagem da maquete, nós vamos fazer uma interpretação do terreno, do relevo, com o auxílio da maquete. Então agora vamos ver os materiais necessários aqui. Nós vamos utilizar carta topográfica, vamos utilizar aí, eu já mostrei para vocês como nós fazemos o download, e lembrando que é necessário você plotar ela. Vamos utilizar uma superfície rígida, uma folha, uma caixa de papelão, as folhas de EVA de diversas cores, pelo menos 5, muito menos que 5 a maquete fica ruim. Cola quente ou uma cola de contato, tesoura, estilete, fita adesiva, alfinete, papel sulfurizê ou papel manteiga, algum papel que seja transparente. E daria para usar papel carbono, mas é bem ruim a prática utilizar papel carbono. Então vamos à câmera acompanhar esses materiais e vamos conhecer cada um deles. Então os primeiros materiais são as folhas de EVA, que são essas aqui, certo? Nós estamos utilizando um EVA mais grosso, EVA de 5 milímetros. Não precisa ser o de 5, pode ser o de 2. A única coisa é que o de 2 vai formar um mapa mais baixo, certo? Então a escala do de 5 ela é exagerada na vertical. Repara aqui que eu já coloquei eles na ordem da cor. Eu venho do azul mais claro, o azul mais escuro, verde claro, amarelo, laranja, vermelho, o roxo, que era para ser um roxo mais escuro, mas eu não encontrei. Então, nós vamos utilizar esse, o marrom, o cinza e o branco. Não precisa ser todas essas cores, certo? Você pode utilizar azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, marrom, já é o suficiente, certo? Só que nós estamos utilizando aqui para representar. Você vai utilizar também fita crepe para prender a carta topográfica na mesa, cola quente, certo? A pistola de cola quente nós vamos utilizar. Para isso você também precisa dos refis, o estilete, vamos utilizar uma régua para fazer as marcações, os lápis de cor, claro, a própria carta topográfica. Então aqui eu tenho a carta topográfica da cidade de Brasília, lembrando que você pode utilizar outra, e os alfinetes. Esses alfinetes nós vamos utilizar para fixar a carta no EVA para poder cortar o EVA. Então você vai precisar de todos esses equipamentos para você poder fazer essa sua maquete. Vamos ao quadro agora acompanhar quais são os passos que nós vamos realizar. Primeira coisa que nós vamos fazer é fixar a base e a carta topográfica na mesa. Então, nós vamos pegar a carta topográfica e vamos fixar ela na mesa. Você vai, então, transpor as curvas de nível para o papel sulfurizê e depois de transpor as curvas de nível, cada uma de uma cor, você vai transpor essas curvas para o EVA. Você deve, então, recortar o EVA e depois de recortar o EVA, você deve colar o EVA sobre o papelão. Com isso, você vai fazendo para todas as curvas de nível e deve, ao fim, montar a maquete, deve chegar ao fim da maquete. Bastando, então, fazer a interpretação dela. Ok? Então, vamos para a nossa câmera 2, onde eu vou mostrar os primeiros passos aqui. Nós temos aqui o papel Paraná, vamos dar uma observada aqui. E você vai escolher o tamanho da sua região a ser representada. Então, você vai, com base na carta topográfica, ela precisa
entrar dentro da região que você está representando. Perdão, coloquei ela de ponta cabeça. Ok? Então essa é a carta topográfica e aqui é a região que eu vou representar. Percebe que ela cabe aqui. É interessante você já fazer as marcações de nome, o número da carta topográfica. Por quê? Porque depois que você colar os EVAs aqui, você não consegue continuar. Você não consegue escrever, vai ficar complicado. Esse tamanho aqui precisa ser pelo menos um tamanho de 1 a 3. Nesse caso aqui está maior. Por que é um tamanho maior que eu escolhi? Porque esse tamanho, ele já é um tamanho bem próximo do papel EVA que eu comprei. Então você pode usar o tamanho do seu EVA para fazer a maquete, não precisa seguir o mesmo tamanho. A ideia é então que seja pelo menos de um tamanho de um papel A3. O primeiro passo então é fixar a carta topográfica na mesa. Para isso você vai pegar a sua fita crepe e deve fixar ela na mesa. Por que você deve fixar ela? Porque você vai trabalhar em cima dela. Então você não quer que ela se movimente. Porque se ela se movimentar, você vai acabar desenhando as linhas numa posição errada. E daí você não consegue corrigir depois. Então é importante que você deixe ela bem fixa na mesa. Vou dar início aqui. Vou fixar cada uma delas. Então a minha carta topográfica está fixa na mesa. Agora eu vou pegar o papel manteiga, papel sulfurizê e vou posicionar ele sobre a minha carta topográfica. E agora eu devo definir a região a qual eu quero representar. Eu vou virar ele aqui só para facilitar para a gente. Então aqui eu preciso definir qual é a região que eu quero representar. Nós representamos na maquete que já foi feita uma região que vem desse quadrante aqui até esse aqui em cima, certo? Então eu vou seguir o mesmo padrão, mas você pode escolher outra região. O importante é que você marque isso tanto na carta topográfica quanto na folha do seu sulfurizê. Então eu vou marcar aqui esse cruzamento, olha. Percebe? De tal forma que esse é o meu ponto de apoio. E vou marcar também na minha carta, porque depois na carta eu acabo me confundindo. Então, esse aqui é o meu ponto. Você também pode marcar, de repente com alfinete, alguma outra maneira. Então você fixa o seu sulfurizê, o seu papel manteiga, a mesa e a carta, para ele também não se movimentar. Lembra de alinhar aqui os dois pontos e posiciona, coloca a fita adesiva. É importante que fique bem fixo para não sair errado o seu levantamento depois. Então vou colocar aqui do lado, ó. Não precisa ficar muito esticado, mas também não pode ficar muito frouxo, porque senão você não consegue visualizar esses pontos. Ok? Então a ideia é que você consiga colocar algum papel transparente para você poder ver as curvas embaixo. Tá? Daí você marca a região a qual você quer representar. Lembrando que o seu ponto de apoio é esse ponto inicial aqui. Ok?
Então, se a tua maquete tem mais ou menos esse tamanho, eu vou marcar outro ponto aqui. Não importa muito a região do ponto, porque esse mesmo ponto é o que eu vou usar para todos. Então, eu vou usar até esse cruzamento aqui, para nós termos uma referência igual. Então, eu acompanho a linha aqui, que já é reta, e vou marcar aqui, ó. Ok? Então, essa é a área que eu vou delimitar para fazer a minha representação da carta. Então, o que eu preciso fazer agora é passar as curvas de nível para esse papel, para depois eu poder passar para o EVA. Para isso, você pode utilizar direto o lápis de cor, em que você utiliza as cores que você vai representar, certo? Ou você pode fazer com uma lapiseira, com um lápis, e depois passar ele por cima. Eu prefiro fazer com o lápis, porque, por exemplo, o amarelo fica muito ruim de enxergar. Então, nós fazemos um risco antes para depois pintar com o amarelo por cima. Mas nós precisamos antes definir quantas curvas nós temos e quais cores nós vamos utilizar. Então, para isso, eu vou tomar outra carta topográfica aqui em cima, só para a gente visualizar melhor. Essa é a minha curva aqui embaixo, ela é a curva de 1010. Perdão, 1020, tá? Aí ela sobe 20, 30, 40, aqui ó, 50, vem subindo 60, 70, 80, 90. Aqui é a curva de 100, ó. Você pode até acompanhar ela aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o valor de 100. 100, 110, 120, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170 e 1180. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar na carta o ponto mais alto, que é esse daqui, e o ponto mais baixo, que é o rio, certo? Porque você precisa saber quais são os seus limites na vertical para você fazer essa representação. Conhecidos esses limites, eu já adotei uma referência de cores, em que eu vou mostrar para vocês agora na câmera de documentos. Essas cores, elas são da seguinte maneira. Nós temos aqui, eu vou utilizar para a linha 010 o próprio papel Paraná. Para a linha 20, vou utilizar um azul claro, 30 um azul escuro, 40 verde escuro, verde claro, e assim sucessivamente, até chegar no valor aqui de 170, que é o nosso valor máximo. Aí o que acontece? Tem duas questões para a gente resolver. Nesse caso, nós temos várias curvas, mais curvas do que papel EVA. Nós temos 10 cores e temos 17 curvas. Então eu vou repetir algumas cores para a gente não gastar muito material, não ter que comprar outras folhas de EVA. Você também pode fazer o mesmo, certo? É recomendado até que você faça isso. E a outra questão é que nós estamos utilizando o papel Paraná embaixo, mas não precisa ser o Paraná, pode ser um papelão ou alguma outra superfície que seja rígida, certo? Não precisa necessariamente ser o papel Paraná. Então, a distribuição das cores que eu escolhi está na câmera de documentos. Vamos voltar à câmera de documentos para a gente acompanhar. Então, para cada uma dessas cotas, eu vou usar essas cores e vou passar as curvas de níveis para o papel sulfurizê. Então, vamos à câmera 2 para nós iniciarmos esse processo. Essa curva aqui, consegue observar, ela está no nosso azulzinho claro,
que corresponde a 10 e 20. Então eu vou agora traçar. Inicialmente eu gosto de traçar com o grafite, depois você pode trocar por... Você pode passar direto no lápis de cor. E nós vamos fazer essa aqui, ó. Ele vem para cá, faz uma curva. Vou fazer o desenho dessa curva de nível no papel sulfurizé. Mesma coisa aqui, ó. Quando você estiver fazendo esse processo, você vai encontrar regiões que são muito detalhadas. Então é interessante você fazer uma que a gente chama de redução e representar o terreno de uma maneira mais simplificada, porque você não vai conseguir cortar com muita precisão no EVA, é bem difícil de fazer isso. Então essa é a nossa primeira curva, que tem a cota de 10 e 20. Essa primeira curva eu vou representar pela minha coloração de azul claro. Lembra aqui do meu papel que eu usei de guia? Olha só, a cor que eu estou usando aqui para a cota 20 é o azul claro. Vou pegar o azul claro então e vou pintar em volta da minha curva. Lembrando que aqui é uma questão de gosto. Se você preferir pintar direto com o azul, ao invés de pintar com o grafite antes, fique à vontade. Eu prefiro fazer assim porque eu creio que fica complicado de ver algumas cores que são muito claras. Então essa é a nossa primeira curva de nível. Nós vamos agora para a próxima, que é a de azul escuro, que é a 1030. Então segue o mesmo procedimento. Eu não estou passando aqui dessa linha porque já é o meu limite aqui, certo? Vou continuar aqui agora que ela vem por aqui, ó. Agora ela vem. Ela vem aqui, faz a curva e volta. E assim sucessivamente, você vai fazendo até que você tenha todas as curvas de nível. Com isso eu terminei agora o meu azul escuro, que é a minha curva de 1030, e vou pintar ela com o azul escuro. À medida que você vai fazendo esse processo, que é um processo manual, você já procura entender como que é esse terreno na superfície, né? Lá em campo. Então, enquanto você desenha, você já começa a perceber certos acidentes geográficos, topográficos e o que eles representam, né? E eu não representei aqui, é interessante também, o lago, né? A fronteira do lago. Tá? Mas isso também é facultativo. Fica a seu critério se você quiser fazer ou não. Tá? Então essas são as primeiras curvas. A 1010, 1020 e a 1030. Depois que você fizer para todas as curvas, você deve chegar num resultado muito parecido com esse que eu vou apresentar agora para vocês. Deixa eu apenas retirar esses materiais aqui e eu vou trazer agora um resultado no qual já foi feito esse procedimento.
Deixe-me apenas remover essa folha de papel antes, porque então aqui nós temos ela já feita. Ó, você consegue perceber aqui, e aqui os X que representam os pontos que nós traçamos. Então eu vou prender essa folha novamente agora para nós passarmos para a próxima etapa, que é passar essas folhas para passar essas linhas para o papel, perdão, papel não, para o EVA. Então eu vou prender ela aqui novamente. Enquanto isso, aproveita para tentar entender o terreno e como que as cores ajudam na interpretação do formato. Você consegue perceber que aqui nós temos o lago e que o terreno ele vem subindo gradativamente até esse pico aqui. Com as cores fica mais fácil de entender e de visualizar o terreno. Então essas são as curvas de nível e eu vou começar cortando o primeiro EVA que eu vou posicionar em cima da minha base. Então essa é a minha base e esse é o meu primeiro EVA que eu vou fazer o corte. Para isso eu vou inserir o EVA aqui por baixo. E vou posicionar ele conforme esse meu X inicial aqui. Vou então utilizar dos meus alfinetes para fixar um ao outro. Então eu coloco aqui no meu X, coloco aqui também nesse meu ponto, aqui nesse ponto. E vou posicionar uma série de outros alfinetes na região onde vai ser cortada. A primeira linha que eu vou cortar é essa aqui, ó. É a linha do 10, 20. Então eu vou posicionar alguns alfinetes aqui para que quando eu passar o estilete, essa região esteja bem fixa e para o estilete não começar a dobrar o papel. Então eu vou fazer o primeiro corte aqui, só estou pegando alguns alfinetes, certo? Se você conseguir realizar todo esse procedimento em uma única folha, seria o ideal. Mas como essa é uma folha bem frágil, é provável que você acabe rasgando ela, machucando ela enquanto vai fazendo o corte. Então a ideia é que você, por exemplo, vamos supor que você ao fazer os cortes comece a rasgar a folha sem querer. Então você vai ter que repassar para um novo sulfurizê a próxima curva de nível. Vamos iniciar o corte então. Aqui eu vou marcar então e vou cortar. Lembrando que é um corte inicial, que depois você pode retirar o papel e fazer o corte com uma precisão e com mais força. Ok. Continuando aqui.
É um processo bem moroso, mas ao término disso você consegue representar o terreno com bastante facilidade. Ok, agora que eu já cortei, eu vou retirar os alfinetes. E vou retirar o papel EVA de baixo. Então aqui você consegue perceber que ela ficou bem de leve, mas ó, você consegue perceber que ficou a marcação dos cortes, que representam a nossa curva de nível. Então eu vou terminar de cortar esse papel. Só vou colocar o meu papel por baixo para não cortar em cima da nossa folha. E vou continuar o serviço aqui. Você também pode utilizar a tesoura, tá? Não tem problema nenhum. E como eu estou com EVA mais grosso, é mais fácil para mim utilizar o estilete. Essas curvas internas são bem complicadinhas de fazer. Você pode dar uma parada final. E essa é a representação. Deixa eu colocar aqui que vocês já vão entender. Essa seria então a representação da minha primeira camada aqui. Deixa eu só alinhar aqui. Certo? Então eu vou fazer o que? Agora eu vou colar essa camada com a minha cola quente. Então você deve posicionar aqui e vir colando ponto a ponto. E é interessante que à medida que o projeto vai se desenvolvendo, você vai entendendo como o terreno como que é a representação desse terreno, tá? Então você faz todas as colagens, camada por camada, e ao fim você deve chegar numa representação de todo o terreno, na maquete totalmente completa. À medida que você for evoluindo nesse procedimento, é importante que você já vá entendendo e já vá interpretando o terreno e veja se a sua interpretação, se ela coincide com a interpretação que você havia feito antes, quando simplesmente olhou a carta topográfica no plano. Então agora nós vamos ver o resultado final da maquete. Para isso vamos ao quadro um minutinho e eu vou mostrar para vocês como que ficou a maquete depois de pronta. Nós temos aqui então a representação da maquete. Vamos para a câmera para visualizarmos.
E você consegue entender bem que essa maquete representa aqui essa carta topográfica, certo? Perdão, tá rotacionado, né? Ó. Percebe? Olha o rio aqui nessa região. Olha o rio passando aqui. Então, com essa maquete, você consegue fazer uma interpretação bem melhor do que quando você simplesmente olha para a carta topográfica. Você pode ver certinho que aqui você tem o pico, né? Aqui você tem aqueles dois picos que nós apontamos. Aqui você tem um rio que desce por aqui, olha, e desagoa no Paranapuá, no rio Paranoá. Olha só o rio aqui que eu comentei, tá vendo ele? Chama Córrego Guará. Então você consegue visualizar certinho como é o relevo e fazer uma interpretação muito melhor dele. Então aqui, por exemplo, você tem cada uma das camadas e você consegue visualizar toda a região, consegue imaginar ela tridimensionalmente. Por exemplo, esse canto aqui, quando nós pegamos a carta topográfica, né? Perdão, vamos para mostrar a folha que está embaixo, que é mais fácil. Ó, percebe aqui, olha como é isso. Quando você olha aqui, você não consegue entender o que significa isso tridimensionalmente. E tridimensionalmente, essa região representa isso, ó. Essa curva aqui é esse do 150, essa aqui é do 1040, certo? E assim sucessivamente. Então aqui, essa região aqui representa isso aqui. Esses picos, tá vendo esses picos aqui? São esses dois picos que nós temos aqui em cima, ok? Então esses dois picos aqui são esses. E com isso você consegue entender muito melhor o terreno. Então agora eu quero discutir com vocês a parte da interpretação. Para isso, nós vamos no quadro e eu quero que você pense qual que é a altitude de cada uma dessas curvas, qual região nós temos uma declividade maior. Quero que você compare interpretar a maquete com interpretar uma carta topográfica, qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, e chegue na conclusão de qual que seria uma região própria para eu fazer a instalação de um shopping, de uma estrada, um resort, ou não, eu quero instalar uma indústria, vou fazer a construção de um jardim, ou até mesmo de um lago. Quais regiões seriam mais interessantes? Então, para fazer esse tipo de interpretação, é importante que você entenda o terreno, entenda como que ele representa tridimensionalmente. E uma maquete psométrica pode ajudar a você compreender o terreno e fazer essa interpretação. Então vamos à câmera para nós acompanharmos quais seriam as regiões ideais para esses tipos de empreendimento. Vamos supor que você precisasse traçar uma estrada dessa região para essa região. O ideal seria que você fosse acompanhando a curva de nível para diminuir a sua movimentação de terra, certo? Agora não, vamos supor que eu quero instalar um shopping. Um shopping é uma região, é um empreendimento de bastante área e plana, o ideal é que ele seja plano. Então essa região aqui seria uma região bem interessante. Toda essa região aqui tem uma declividade bem baixa, aqui também, certo? Não, eu quero instalar uma antena de televisão, uma antena de rádio. Aqui no pico é uma região interessante, porque você posiciona a antena aqui em cima, vai conseguir uma cobertura muito interessante da área. Ou quero construir uma indústria. Indústrias dão preferências por áreas planas, então essa região aqui seria muito interessante. Por quê? Quem está construindo uma indústria não quer gastar dinheiro refazendo, né, movimentando o solo, movimentando a terra. Então é importante, agora que você terminou a maquete, é importante que você aproveite ela para fazer as interpretações e para poder entender como que isso aqui representa o terreno real, certo? Nós temos, estou passando aqui uma geral da maquete
e a ideia é que você chegue num resultado equivalente ou parecido. Lembrando que se você usar a outra folha de EVA, aquela de 2 milímetros, não deve dar um efeito tão dramático na altura, deve dar um efeito mais tranquilo, mas ao mesmo tempo não tem a necessidade de você não existe a necessidade de utilizar essa folha de EVA, você pode utilizar uma mais tranquila. Você também não precisa seguir essa carta. Se você seguir a carta de Brasília, é bem provável que você obtenha os mesmos resultados que nós obtivemos. Eu escolhi a carta de Brasília porque ela é uma região que a gente conhece, né, que é uma cidade que muitas pessoas conhecem. Então, ela permite que você interprete uma região que é conhecida. Mas você pode escolher uma outra região, uma região que der do seu interesse, de repente uma perto da sua cidade. A sugestão minha é que você procure aquelas cartas do IBGE e que fique nas escalas de 1 para 25 mil e 1 para 50 mil. Para isso, vamos no slide, onde eu vou mostrar para você, de novo no site do IBGE, o que eu estou comentando. Não temos tantas cartas aqui, na escala 1 para 25 mil. Você poderia, então, utilizar as de 1 para 50 mil também, caso seja do seu interesse. A diferença é que nessas cartas, vamos abrir uma aqui, a diferença é que nelas, as curvas de nível estão a cada 20 metros. Então você precisa levar isso em consideração. Você está fazendo uma maquete que vai ter uma diferença maior de elevação, vai estar numa escala diferente. Bem, eu creio que a elaboração dessa maquete ajuda bastante a você entender o terreno e a fazer uma interpretação. Eu espero que isso tenha acrescentado bastante conhecimento, não só a questão de se elaborar a maquete, mas sobre como que você pode utilizar isso na arquitetura. Então, quando você precisar fazer uma maquete de alguma casa ou algum estudo, você pode montar desse mesmo processo para fazer a representação do terreno daquele local. Então, quero fazer uma maquete dessa casinha que a gente está pensando, que nós estamos fazendo o projeto. Faz esse mesmo procedimento, muda, claro, a escala, as curvas de nível serão diferentes, mas com isso você representa o terreno e dá para ter uma noção muito boa de qual seria o resultado final daquele projeto depois que você executar. Então, eu fico por aqui e agradeço muito a sua atenção. Qualquer dúvida que surgir, a gente está à disposição para sanar, seja via fórum, seja via tutor. Muito obrigado. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, cara. Aula curtinha hoje. Oi? Aula curtinha hoje, 1 hora. Acho que as aulas de topografia elas vão ser bem curtas, assim, elas são bem simplificadas mesmo, elas são bem diretas ao assunto, ao que você tem que entender mais, não é tão prática isso, né? Eu já tinha até assistido ela na semana passada, eu achei que a última aula ia ser de topografia, mas eu já tinha até visto ela, vi 2 vezes. Mas é uma maquete, né? Uma maquete é importante, né? Essa maquete, esse mapa aí, isométrico, ele é bem importante, assim, no sentido de a gente entender, às vezes, principalmente grandes obras, que mexem com grande movimentação de terra. Se você pegar, por exemplo, em Cachoeiro, uma obra que passou por isso foi o Carônio, sempre tem. Eles tiveram que cumprir aquele afastamento do rio Itapemirim de mais de 30 metros. Por ser comercial, esse afastamento foi aumentado para eles. Então, eles tiveram que chegar ao fundo do terreno, que à frente era uma boa planície, mas ao fundo era morro, né? Era uma área bem de curvas de nível acentuadas. Então, eles tiveram que fazer bastante movimentação de terra ali, cavar bastante, ou seja, num caso desses, às vezes com um projeto de grandes empresas, grandes clientes, ainda mais quando você for, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem empresas de granito que vira e mexe, fazem implantações de empresas em terrenos, e muitas vezes, quase 100% das vezes, trabalham com movimentação de terra ou corte de terreno.
Então, é importante vocês entenderem como representar isso, entender como também como que o uso das cores, né, ajuda, auxilia bastante no desenvolvimento da maquete, para o entendedor leigo poder ver, entender melhor a inclinação das curvas de nível. Então, a gente vai vendo que as cores começam mais suaves, vão ficando mais fortes a cada nível que vai aumentando, de acordo com que o nível vai subindo. Então, isso aí é interessante de saber. Aquela movimento de areia eu gostei. É, bem interessante, de fato. Tinha, Também. não. Então, isso aí eu quero dizer que, tipo assim, ajuda bastante vocês a entender mesmo a topografia, o relevo onde vocês vão trabalhar. Então, vocês vão usar muito mais disso, logicamente, no urbanismo. Quando chegar na matéria de urbanismo, vocês vão usar muito disso. E aí vocês vão compreender também a questão das inclinações. Vocês vão ver que Cachoeiro tem uma ocupação de solo totalmente desregular. O que a gente tem hoje, que a prefeitura vem trabalhando nos últimos 10 anos para cá, para tentar regularizar ao máximo e melhor possível as novas construções, não existia antes disso. Ou seja, a gente tem casas aí construídas em terrenos de aclive e declive que, pelas normas, não seria permitida a construção do jeito que elas estão hoje. Então, vamos dizer que tem obras em Cachoeiro que eu falo que é um milagre elas existirem. É um milagre da engenharia. E aí, olha que tem obra que você vê que você sabe que nem engenheiro teve. Não é onde? Aonde, Oi? Paulo? Cita uma aí. É só olhar a cidade. Não tem Né? uma, não tem duas, tem muita. Ah, tá. Sim, no geral. Diversos bairros da cidade tem, principalmente os bairros mais antigos e mais populares. Ah, tá. Vai ver vários, não tem como, não tem uma que eu posso citar, não tem uma famosa assim, de cabeça para citar, por exemplo. O resto, se vocês repararem no urbanismo de Cachoeiro, vocês já devem ter falado, gente, como é que essa casa está em pé? Eu faço direto. Então, Tomar um certo cuidado, né? Tomar um certo cuidado. Tem que tomar um certo cuidado mesmo. Tem muita gente, como eu falei, a ocupação de solo de Cachoeiro, ela foi feita por muito tempo de uma forma completamente desordenada, sem respeitar afastamento, sem aprovação, sem fiscalização. Então, a questão toda agregou o quê? Construções que não tiveram responsáveis técnicos, não teve arquiteto, muito menos engenheiro. Juntava ali o pedreiro, mas quem sabia, ajudante, o próprio dono da obra era ajudante e ia fazendo. Tanto que a gente vê aí, eu vejo muitas vezes que eu me assusto com casos que você viu que a família foi construindo para cima, mas que às vezes eu olho para a estrutura, que está aparente ainda, porque a casa não teve reboco. Então, você vê lá todas as vigas e pilares expostos, você vê que aquilo ali não foi dimensionado para aguentar muito peso. E as pessoas estão construindo. E muitas vezes a prefeitura não consegue acompanhar, não consegue impedir, e aí nasce e fica ali. Isso não é um problema só de Cachoeiro, tá, gente? É um problema do Brasil inteiro. Mas Cachoeiro eu vejo algumas coisas muito graves acontecendo que me assustam devido ao fato de justamente da continuação da topografia. Pois é, não tem como pegar aí, tem morro que carro não sobe. Quando está chovendo, então, se for de paralelepípedo, muito carro não sobe. É bem complicado. Um relevo tanto. Quem já pôde observar até o condomínio Verana, por exemplo, que estão fazendo ali por trás da Celita. O quanto ele sobe, o quanto ele vai ao aclive. Esse aqui é São Geraldo também. Tem um loteamento aqui no São Geraldo também, que ele é bem complicado. Sim, aquele loteamento dos vários hospitais, a entrada principal dele, que é aquela reta, aquela subida, eu brinco que quem tiver num carro 1.0 num dia de chuva tem que ir pelo lado, porque não entra por ali, não sobe. Né? A árvore vai patinar e vai dar acidente aquilo ali foi algo bem complicado. Então, são questões que a gente tem que ver, a gente tem que trabalhar pensando nisso. Muito dificilmente, então, como é que isso interfere? Por exemplo, no Verana, que é um condomínio fechado, dificilmente as pessoas que vão na casa visitar ou até o próprio morador vai a pé, né? Vai fazer tudo de carro. Dificilmente vai fazer uma coisa a pé, a não ser que você vá até a área de convivência do condomínio. Senão, fora isso, eu acho que não tem nada que você vai fazer a pé. Muito difícil. Nunca fui lá em cima, não.
Nunca fui ali, não subi ainda naquele condomínio, não. Tá da Celita, você falando. Ele é afastado, ele é fechado e ele é alto, ou seja, a topografia dele limita as funções das pessoas fazerem a pé. As pessoas atualmente já não gostam de fazer muita coisa a pé. Elas sempre que podem usam carro. Então, você mora num condomínio fechado, onde ele já é distante, dependendo da portaria, e tem um terreno que, vamos dizer, para descer é fácil, para subir é mais complicado. Uma cidade quente, ou seja, as condições não favorecem que a pessoa faça esse percurso a pé. Favorece muito que ela faça esse percurso de carro. Então, mas aí ela está num condomínio fechado, ela tem essa segurança também. Então, é uma outra questão, é uma outra classe social, é um outro estilo de vida. Num condomínio fechado, a sua residência não pode ter um muro na frente. Já muda muita coisa de configuração. Agora, se a gente vai no exemplo que a gente estava falando do bairro dos Cristais, que é um loteamento no bairro São Geraldo, já muda, é um loteamento. Ele é nada mais é do que um aumento no bairro. Ele pode virar um novo bairro. É igual tá aí o Paradise View também, para cima do Paraíso. Então, loteamento. Ele vai ter muro fechando lá na frente, fundo e laterais. Ele não tem nada próximo, os dois são distantes de muita coisa. O acesso a pé não favorece ninguém. Ou seja, é muito difícil implantar, pensar, fazer uma malha de ciclovia. Pô, se você está na beira do rio, tem que fazer pela Avenida Lacerda de Aguiar, Aristides Campos. Inclinação, grandes inclinações para as pessoas que pedalam por aí. Uso, tipo, vou dizer, de uso cotidiano, tá? A gente tem a pessoal aí que pedala por esporte, aí é outro, de uso cotidiano. Que levaria algum de vocês aí a poder ir para a faculdade de bicicleta. Muitas vezes não iria, porque vão pegar e subir desse morro, entendeu? É bem difícil mesmo. Então, tudo isso a gente tem que analisar bastante, principalmente, a gente, como eu falei, a gente vai chegar na parte do urbanismo, que a gente vai ter que analisar isso, e quando a gente faz uma casa, a gente também tem que analisar isso. Algumas decisões que a gente tem, alguns partidos que a gente toma na hora de elaborar uma casa, é justamente olhando esse entorno. E é para favorecer a pessoa no uso no melhor uso dela. Se a casa está inclinada, vamos fazer uma casa para baixo, que a gente consegue aproveitar como área de garagem. O terreno tem aqui, só que a gente pode procurar fazer, tentar cavar menos o terreno. A gente tem que sempre entender melhor isso para poder baratear a obra, porque quanto mais barata, mais barato é para preparar o terreno, mais dinheiro do cliente vai sobrar para a gente fazer um projeto bacana. Mais dinheiro, mais orçamento para trabalhar em adorno, em acabamento, e ser muito melhor. Então, economizar com retirada de terra e modificações do terreno é essencial. Certo? Aí amanhã é quinta, né, que tem aula agora, né? Quinta a gente tem a nossa, se não me engano, é a última aula de ateliê, né? Não. É a sétima aula. Sétima, penúltima. Quinta-feira amanhã é feriado, mas ainda tem a videoaula lá para vocês. Às quinta-feira temos a nossa sétima aula de ateliê para caminharmos finalmente. Isso. Beleza? Então, essa aula é mais para vocês mesmos, não precisam executar essa maquete, tá? Com EVA, não é necessário. É algo mais didático para vocês verem, entenderem, compreenderem melhor como se faz, como deve ser feito. E como isso é importante para a gente, vai ser bem importante para vocês também daqui para frente no curso. Agora vocês estão com o terreno plano. Podia ter sido mais maldoso e dado um terreno, por exemplo, para vocês com curvas de nível acentuado. Fui bonzinho. No próximo período, se eu puder escolher o terreno de novo, já não vou ser tão legal assim. Beleza? Beleza. É isso aí, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. Até a quinta aí, se Deus quiser. Aproveitem o feriado, trabalhem no PA não, ateliê, sempre conforto. Aí, nos finais, bom descanso. Tchau, boa noite. Valeu.